Esse é o Na Técnica. Gostou? Corte de câmera? Ficou bom. Isso aí. Espaço pra gente poder comunicar, conversar, trocar ideia. O que mais? De tudo, né? Expor o que tivesse falado, o que também não tiver. Às vezes pode ser que a gente precise falar, né? Às vezes em alguns momentos, falar. né? Falar. E dando sequência àquela ideia nossa de falar com qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente, né? Com todo mundo, e mais um pouco. Estamos aqui com dois ilustres convidados e amigos. Né? Faça as honras. Jéssica, Gabriel. Gabriel e Jéssica. Falar sobre educação. Putz, então era para falar sobre tudo e a gente ficou aí meio, como é que a gente vai chegar nessa área? Então, nada melhor que a gente trazer a Jéssica, minha esposa, o Gabriel, um grande amigo, palestrinos, né? Então, todos aqui nessa reunião bacana. E a esposa do Gabriel também é minha prima, né? É verdade. Terceiro grau, eu acho, de longe, mas somos primos, então posso considerá-lo primo. Sim, com certeza. Tudo em família. Tudo em família. E já que você é meu irmão, ela é minha cunhada. Exatamente. Então, hoje, o assunto em família pra gente falar de um bagulho super importante, né? Então, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. É uma experiência nova para nós também e a gente espera aprender muito aí nesse dia de hoje. Tá certo. Então, vou deixar a palavra com vocês para vocês se apresentarem. A nossa ideia inicial, a gente falar sobre o começo, né? A trajetória, como é que vocês chegaram na educação, se vocês pensavam nisso lá no comecinho da vida, já tinha aquela luzinha, brincava com as crianças. Eu tive. Você teve? Eu tenho essa memória. Olha só. Não, eu nem queria ser professor, ser bem sincero. Tá bem a verdade, não era minha ideia inicial. Eu me descobri na profissão. Não comecei como professor, não. Bom, vou começar então. Vai lá. Meu nome é Jéssica. Eu estava pensando hoje, antes de vir, né? Pensando nessa questão da trajetória. Eu vou fazer 15 anos de docência, agora em 2026. E eu também não esperava ser professora, apesar de ter nascido num lar com duas grandes professoras que foram, né, minhas tias. A minha tia mais nova, a Cristina, ela é professora ainda hoje, e eu sempre tive esse estímulo, né, de estudar, de ler em casa. Então acho que isso ajudou muito depois que eu resolvi cursar História, né. Eu tinha uma primeira ideia antes que era Psicologia, acabei não chegando lá, mas comecei a cursar História por ajuda delas, influência delas, né. Então na minha casa sempre teve essa coisa de estudar, ser muito importante, né, estudar na vida da minha família, né. Minha tia mais nova foi a que teve ensino superior primeiro, então isso foi um grande divisor de águas na nossa família, assim. Então eu tive sempre essa influência e quando comecei a cursar História na UEMP, lá em 2008, aí eu descobri mesmo que eu tinha esse dom, né, que eu gostava muito de estar ali aprendendo sobre educação e sobre a disciplina também. Então, logo quando eu comecei no último ano da faculdade, eu consegui um emprego lá na escola onde eu morava, em Venceslau, que é a escola que eu estudei a vida inteira na também. Na área de educação mesmo, então. Sim, foi que a próxima pergunta já seria essa, então você já está engatando a resposta. Maravilha. Então, seu primeiro trabalho na área, então, já foi esse? Foi, na área, né? Eu trabalhava em outro lugar durante a faculdade, mas já dando aula mesmo já foi na escola, já foi com uma turma minha, então... Nem formado você era ainda. Não era formado. E foi legal, assim, porque eu fui chamada, né, por uma professora, pela coordenadora, que tinha sido minha professora lá no quinta, sexta série, sétima, na época era sexta série, né? Sim. Naquela época. E ela falou... na idade já, ela falou assim, você tá na faculdade, tá terminando, a gente tá precisando de professor de história, vai lá fazer uma aula experimental. E aí eu fui, e assim, é uma coisa que elas falaram pra mim quando eu terminei a aula: nossa, parece que você gosta muito do que você tá fazendo, né? Então isso foi uma coisa que foi muito positiva, escutar isso delas, né, da coordenadora e da outra também, da outra irmã, professora que trabalhava, que era um colégio de freiras, né, e parece que você gosta muito do que você está falando. Então isso foi uma coisa muito positiva para mim, para eu continuar, e aí eu saí do emprego que eu ganhava um pouco mais para ter só 2 aulas na semana, mas foi legal, foi assim o meu início. Todo início é um pouco difícil, sim, mas foi meu início. Bacana. Falar um pouquinho de mim, sou o Gabriel. Eu tive uma trajetória um pouquinho diferente.
porque eu comecei na área de educação, só que como instrutor de inglês, muito cedo. Eu comecei a dar aula aos 16 anos, dando aula de inglês em cursos de inglês. Aqui? Em Ourinhos. Né? Eu já passei por algumas cidades, mas eu comecei minha trajetória em Ourinhos. Eu comecei a fazer curso de inglês, e na escola que eu fazia curso de inglês, falaram, Gabriel, eu quero pegar umas turminhas e tal, comecei a dar aula. Não gostava, e eu também, como aluno, não gostava da escola, e por incrível que pareça, isso me motivou depois a ser professor. Porque... Explica melhor. Sim, é meio twist, mas é que é o seguinte, quando na escola eu não gostava de ir pra escola, não gostava das aulas, mas eu gostava de estudar. Nossa. Aí me veio esse questionamento, por que eu gosto de estudar, mas não gosto de estar na escola? Eu pensei, escola pra mim é uma coisa negativa. Então daí quando eu percebi que eu não poderia seguir o curso que eu queria, que era medicina veterinária, por questões financeiras, vou fazer letras mesmo, meio que sem opção fazer letras. Fiz, comecei a trabalhar depois, né, na área de letras aí mesmo, realmente ensino regular, gostei muito. Mas eu usei aquela motivação de, eu não gosto da escola, quero tentar trabalhar, fazer uma escola diferente, que meu aluno goste. Né, aí eu sempre, assim, então sempre o que me motivou, assim, a ser professor e continuar na área, foi essa questão do vínculo, de criar uma escola que exista vínculo. Porque eu acho que eu não gostava da escola porque não existia isso. Então esse foi assim, o professor entrar ali na sala e não tem... assim, sabe, o professor não tá nem aí pra mim, e eu não tava nem professor. Então, sempre pra mim essa foi o diferencial, e pra mim é o meu, assim, eu acredito que seja o meu diferencial, procurar criar vínculo com meus alunos. Claro, o conteúdo é importante, mas eu acho que sem o vínculo fica difícil. E foi isso que me motivou a começar na área. Então, teu primeiro trabalho, só pra gente concluir as duas perguntas iniciais, foi essas aulas de inglês. Isso, em cursos de inglês daí, não ensino regular, que é uma proposta completamente diferente. Assim, né? Mas aí nessa área de escola mesmo, assim, da mesma forma da Jéssica, você lembra quando foi? Eu tinha uns 19, 20 anos. Já estava cursando letras daí? Cursando letras. Não foi o estágio, né? Porque eu queria entender isso, né, no primeiro momento, porque... Perdão, muita gente tem o primeiro contato do trabalho mesmo no estágio, né, que é obrigatório para o pessoal que faz essa parte de licenciatura, né, a licenciatura é para dar aula, né, só explica isso aqui para mim e para todo mundo que não sabe. E o bacharelado é para pesquisa, seria isso? O bacharelado, outros empregos que têm relação com a área, mas não pode dar aula. Por exemplo, eu sou de letras em inglês, então um bacharel em inglês provavelmente vai ser um tradutor, ele pode ser um escritor que usa letras para trabalhar, ou, igual você mesmo comentou, um pesquisador também. É uma possibilidade, mas não pode dar aula. Mas daí, retomando o que eu estava falando, muitos têm esse contato de primeiro trabalho na área, no estágio, né? E vocês tiveram antes até de ter estágio. Quando vocês tiveram estágio, vocês já tinham experiência, na verdade, né? Foi concomitante, né? O estágio ao trabalho. Muito comum. Muito comum na licenciatura. Antigamente, o PSS, nós estamos no estado do Paraná, né? Para situar vocês, é Santo Antônio da Platina, nesse exato momento. Antigamente, acho que ele era mais abrangente, né? Eu me recordo quando eu estava fazendo comunicação que a gente poderia até pegar aula, inclusive português e tudo. Claro que eu não peguei, porque eu não tinha condição alguma, né, de exercer isso. Eu teria até hoje, mas enfim. E hoje eu acho que já é mais restrito, né? Mas ainda, não sei se vocês sabem dizer, o pessoal já consegue, cursando, se inscrever no PSS, né? Falta muito professor. Na realidade, assim, há uma hierarquia em relação a isso. O professor formado, ele tem prioridade em relação ao professor não formado, que faz total sentido, mas tem falta. Então a gente vê o professor não formado pegando aulas, o que não é o maior problema. A gente professor de áreas que não são afins, dando aulas, né, de outros conteúdos, né? Por exemplo, eu mesmo já dei aula de ensino religioso, que em teoria seria uma área mais ligada à história, né? E eu sou de letras, então eu já dei aula de artes. E você conseguiu essa aula justamente por conta da carência de professor. Carência de professor e eu carência no caso da renda, né? Não, beleza, isso é a minha questão, a gente falou, mas a ideia era só para entender isso também, né? E quando a gente fala de PSS, que foi o que ele puxou, a gente tá falando de nível estadual. Isso, e o PSS, para quem não sabe, é o professor eventual, né? Porque às vezes que fala o termo do PSS, é que o PSS é um contrato, né? Um processo simplificado, né? Uma forma de entrar, né, no
funcionalismo público, mas de forma temporária. Isso, temporária. Hoje em dia tem prova para você. E geralmente é quanto tempo? Um semestre? Um ano? Não, 2 anos, né? São 2 anos. 2 anos. Isso. Faz a prova um ano e dura 2 Mas anos. se tem uma falta de professor no sistema hoje, possivelmente você vai continuar. Se não abrir concurso nesse período, se não conseguir algo melhor. E na falta de professor, eles chamam professores que não fizeram a prova, inclusive, porque em caso de emergência, né? Falta muito professor de português, de matemática, principalmente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o Dito falou, só que eu não entendi muito essa parte, se mudou alguma coisa ou não. Eu cursava engenharia ambiental, eu poderia tentar pegar, sei lá, dar uma aula de química ou física, isso ainda pode hoje ou não mais? Agora que só não, né? Eu acho que não. Se tiver licenciatura, você não tem as matérias de licenciatura, eu acho Eles que não vão pode. olhar lá o seu currículo e aí vão ver se tem alguma coisa a ver. Tem um que mínimo ter de aulas. mínimo de horas, entendeu? De alguma dessas partes mais voltadas. Agora eu acho que está mais restrito. Então. Porque daí com a engenharia você provavelmente teria o conhecimento técnico, mas você não teria o conhecimento técnico didático, entendeu? Então por isso que não é permitido. Aí talvez eu teria que fazer um curso de pedagogia. Isso, ou uma especialização, não sei, algo assim. Entendi. Aí você consegue. Porque tem muita pessoa que faz engenharia, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas realmente não tem aptidão nenhuma nessa questão, né? Tem muito conhecimento, foi o que você falou, técnico, mas lidar com pessoas ou ensinar em si. Sim. Imagino que a gente entra no bacharelado todo, né? O Bruno fez engenharia ambiental, né? Eu fiz comunicação e, assim, você não tem nada ali, né, que te aprofunde ou te apresente, né? Uma questão mesmo de você explicar a matéria, uma metodologia, né? Então, cara, eu imagino que seja uma loucura, assim, nessa época. E até por isso eu nunca nem me intrometi nesse sentido, porque seria uma loucura soltar eu dentro de uma sala de aula. Mas tem gente que... Mas só que era isso, né? Assim, entra nesse ponto que você estava dizendo, às vezes a pessoa precisa trabalhar. Eu ia perguntar em relação ao concurso, né? Porque, por exemplo, se eu me formasse em engenheiro... Quer dizer, me formei, mas eu acabei de me formar. Se tiver uma vaga para professor de engenharia ambiental na faculdade, eu passar, eu posso dar aula daí, né? Sem ter nada de pedagogia. Não sei dizer. Como é que será que é isso? Vocês não saberiam? Aí teria que... E ver qual é a legislação do curso. Mais pelo edital, né? Mas aí sim tem áreas técnicas. Né? Geralmente hoje em dia Mas é que daí na faculdade vai ser mestrado, doutor, principalmente doutor. Mas provavelmente eles vão dar preferência a alguém que tem alguma especialização em alguma relação ainda com sala de aula, provavelmente. Tempo de serviço conta, né? Bastante dentro da pontuação. Você continuou algum estudo assim, tipo de pós-graduação, Gabriel? Sim, eu sou especialista também em linguística e literatura. E a Jéssica, eu sei que você já fez mestrado também, né? Isso, depois de formada eu fiz a pós-graduação e fiz mestrado em História Social. Daí mais tarde eu fui fazer licenciatura de Geografia. Na verdade você tem umas 500 graduações. Eu fui para licenciatura de Geografia e foi interessante porque o profissional de Geografia falta mais no mercado do que de História, né? E foi onde eu, inclusive, passei no concurso, né? No último concurso do estado que teve, a minha vaga eu consegui em Geografia. É para Geografia? Geografia. Que legal, isso eu não sabia. E aí recentemente eu fiz outra licenciatura à distância, né? Porque daí a gente tem uma facilidade, né? Você consegue, tipo, cortar matérias? Bastante. Sim, muitas. Daí eu fiz filosofia, eu consegui o diploma de filosofia e foi mais rápido também o processo por ter outras licenciaturas. E qual o próximo, Jéssica? Sociologia. Aí eu fecho as humanas, daí eu não vou procurar mais nada. E psicologia, que você falou lá no início? Então, quem sabe no futuro, né? Mas aí não tem a distância, né? Não, isso não tem a distância. As licenciaturas são interessantes, assim, essas de segunda licenciatura que se fala, né, à distância, são interessantes, principalmente o professor que não tem muito tempo, né? Então, assim, a gente já tem uma formação pedagógica lá do presencial e tal, então você consegue ganhar tempo, você já tem ali, né, Eu já dava aula de filosofia antes, de geografia antes também, então eu sabia muito da matéria, foi muito mais fácil. Então eu acredito que essas segundas licenciaturas são legais, assim, para o profissional que, né, já tem uma formação, né, para chegar já de começo. Também, né? Até porque professor sem tempo se abrange basicamente todos, né? Todos, né? Então, mas assim, eu gostei muito dessas licenciaturas e me ajudou muito, né? Rapidinho, só para não fugir também disso que eu estava falando. Daí no mestrado você teve alguma coisa voltado para a educação? Para você dar aula ou não? Não tive. Não? Tem quando você consegue a bolsa pela universidade. Na UEL, no caso, eu fiz na UEL e lá... O mestrado profissional, né? Não era nem profissional. Dos colegas que eu tinha lá que tinham bolsa, eles tinham que fazer um estágio dentro da escola de formação da UEL.
E aí teria, Meio que mas... aprendia na marra da aula. E também para dar aula por conta da... Eu acredito que nem no mestrado da Jéssica, o seu já eram pessoas que já vinham da licenciatura, né? Então não teria essa necessidade. Verdade. Não teria necessidade. Tem razão, Era um curso de É que eu licenciatura. queria chegar nisso por causa daquela pergunta lá atrás. Tipo, eu, formado em engenheiro para dar aula, será que se eu fizesse um mestrado eu teria? Mas daí vai depender de curso. Mas aí depende do curso e aí, por exemplo, por ter a bolsa, eles tinham que fazer. Né? Eu, no caso, não tinha essa... contrapartida, assim. Isso, você recebe do Estado e devolve de uma certa forma com o trabalho e tal. Interessante. Bastante. E aí, assim, passada essa fase inicial, né? Como vocês chegaram aí, todos esses cursos que vocês fizeram, gostaria de entrar no nosso segundo bloco, que aí é a parte mesmo da técnica, né? O que vocês acham, assim, qual que é o desafio de ensinar, como vocês conduzem os seus alunos? O que vocês poderiam dizer para a gente, assim, para a gente tentar entender como é que vocês pensam, porque, assim, além da família, do aluno, a gente não fala muito nisso, mas a sociedade espera algo de vocês, né? Sim. E, assim, não é só esperar, né? É algo muito importante, né? Ali se formam, né, os cidadãos, né? Como que é para vocês esse ponto? Primeiro, há vários estilos de professor, né? E não um estilo melhor que o outro. Tem, eu acho que o estilo que encaixe, primeiro, no professor, porque, por exemplo, eu tenho uma forma de trabalhar que eu não conseguiria usar outra, né? E tem que ver também se o seu estilo de aula encaixa o seu aluno, que é o grande foco e onde eu quero o resultado, né? Por exemplo, igual eu falei no início lá, né, a questão do vínculo. Então, eu sou um professor que eu tento mais conseguir, por exemplo, a disciplina com o carinho do aluno. O aluno ele gosta do professor, não quero sacanear com ele e tal, então eu vou nessa linha. Tem professores que não vão muito nessa linha, preferem assim, não, eu gosto mais assim uma coisa mais uma sala mais metódica e tal. São estilos, né? Então eu acho que varia muito de professor para professor. Acredito que pro meu público, que seria um público assim mais carente, tanto financeiramente quanto de afeto, eu acho que funciona legal essa forma do vínculo, porque sim, vou usar até eles levam pedrada o tempo todo. Então, assim, eu tento criar na escola um ambiente confortável e de afeto. Ser diferente do ambiente nocivo que muitos estão. Então, assim, na escola eu tô bem, tô feliz. Então, a chance dele se entregar aos estudos eu acho maior. Né? Então, essa é uma técnica que eu uso. E outra coisa também, uma coisa que a gente está tendo muito ultimamente, não seria um problema, mas é um desafio, são os alunos com laudos diversos. Né? Muitos deles teriam direito à tutoria dentro da sala, não tem. Né? Às vezes a gente tem, por exemplo, um aluno que ele é do TEA, né, do espectro do autismo, e ele não é verbal. Ele como lidar, entendeu? E é difícil nós sermos especialistas em todos os tipos de transtorno que podem aparecer na nossa frente. Impossível. Então a gente tem que, na verdade, ir estudando de acordo com o que a gente vai se deparando. Né? E infelizmente o aluno acaba sendo meio cobaia às vezes, e é chato. Na verdade, os dois lados. Os dois lados, né? Ele e a gente, sim, com certeza. E assim, a gente pega uma sala de 42 alunos, que você tem 8 alunos com laudos diferentes um do outro, isso é um grande desafio. Mas eu penso muito o seguinte, que claro, é um desafio, mas eu tenho que dar aula para o aluno que eu tenho. Sim. Eu não posso simplesmente falar assim, não, ele tem esse transtorno, não tem o que eu fazer, vou ignorar, largar ele no canto e tal, porque eu fui aluno do canto. Então, assim, não é legal. Então, eu penso, eu tento dar uma aula para todos. Né? Esse acho que é um dos maiores desafios que tem hoje. E daí, quando você está na sua casa, preparando uma aula que você vai dar, amanhã você vai ensinar alguma coisa. Você lembra dos rostinhos ali, fala, putz, isso aqui eu não posso falar, porque talvez um ou outro vai entender de uma maneira diferente. E também isso aí é desafiador, né? Porque, só pra gente contar pra quem não sabe, o professor ele trabalha 40 horas na escola, mas no mínimo 20 a 40 em casa também, né? Sem dúvida. Nós somos, acho que a única profissão que você tem que estudar antes de trabalhar, deve se trabalha, depois você tem que trabalhar depois que você... E estudar em cima do que você trabalhou? Você tá sempre... Você tem que nunca preparar para de estudar, a aula, né? Então, é difícil, a gente tem todas essas realidades, né, que o Gabriel falou. Eu também dou mesma aula na escola dele, na escola pública. Tem vários alunos que a gente compartilha, inclusive. A gente tem várias turmas em comum. Eu também, para mim ainda é mais, esse ano eu estou em 3 escolas, né, 2 públicas e uma particular, então a gente tem cenários diferentes, a gente tem vidas diferentes, a gente tem realidades muito diferentes, né? Então
toda aula é um desafio, porque você tem que adaptar aquilo, né? Aquilo que o aluno está esperando, aquilo que a família também está esperando da gente, né? E no público, né, a gente tem ali, sei lá, 15 turmas. Essas turmas vai lá ter 2, 3 que tem algum, né, tem algum laudo, tem alguma especificidade ali, então você tem que, talvez não dê tempo de fazer todas as atividades diferentes, mas você tem que corrigir de maneira diferente, você tem que lembrar de qual é esse aluno, né? Então, a técnica é essa, né? Você tem que estar todo o tempo mudando e para ver o que vai encaixar, né? Eu também tento trazer o meu aluno para mim. Às vezes é difícil você fazer isso em todas as salas, né? É mais fácil a gente falar do que fazer, né? Né? Então, mas eu acho que eu misturo um pouco dessa questão metódica também, com brincadeira, né? Às vezes eu me sinto mal, assim, nossa, eu podia estar fazendo uma coisa diferente, eu queria fazer uma aula diferente todo o tempo, mas não dá, a gente não tem um sistema que favorece isso, a gente não tem tempo para isso. Né? Muitos alunos, muitas aulas, né? Pouco tempo de preparo de estudo, assim, né? Na escola, isso atrapalha bastante. Inclusive, essa questão que eu estava comentando com a professora Jéssica, inclusive, esses dias, né, lá na escola, que uma aluna nossa lá que ela tem bastante dificuldade, né, com coisas diferentes e tal, fica nervosa. A gente estava conversando, por exemplo, um aluno TEA, né, embora eu não sou especialista da área, né, também não. Mas, por exemplo, pesquisei sobre o assunto, você não pode dar uma aula diferente sem comunicar a ele o que será esse diferente. Você não pode surpreender ele. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, assim, vou fazer uma aula com uma brincadeira, assim, chegar pro aluno, sei lá, o fulaninho, ó, só pra ele. Assim. A aula hoje é diferente, vai acontecer isso. Inclusive, se for uma competição, essa aula é de ganhar ou perder, e se perder ou ganhar, tanto faz, os dois tá legal, porque o que importa aqui é o aprendizado. Então, assim, é uma realidade, em geral, do aluno TEA. Então, se você tem um aluno assim, você tem que fazer isso, entendeu? Porque senão, você vai ter uma crise, você vai ter um aluno desconfortável, a sua aula, você vai perder a sua aula com certeza e vai criar uma série de problemas para você, para o aluno e para os colegas. Então, eu acho que, assim, é estudar o seu caso, né? O seu caso, isso é essencial. É verdade. E você falou de colegas, então pode acontecer, por exemplo, de você dar uma aula lá e isso vai resvalar na próxima de outro professor. Muito Com frequente. certeza. Pode Atrapalhar indiretamente ou diretamente. A escola é um organismo vivo, que não depende do outro. Você precisa, eu acho que a escola, boa comunicação entre todos os você precisa ter uma escola concisa mesmo, com coordenação, com direção, com professores. Se alguém falar alguma coisa errada, se alguém falar o que não está ali combinado, você cai a cadeia ela desmonta. Então, tipo assim, acima, isso é importante também, eu acho que eu também queria entender melhor. Tem os professores ali, que é o organismo que você está falando, né? E acima, quem vai dar uma organização melhor nisso é a coordenação. Logo, nosso superior imediato. E aí a direção... o que vai ser tanto administrativo da escola, quanto também que vai ter que cobrar o pedagógico, né? Tanto da coordenação, então é uma cadeia, né? De uma hierarquia ali que precisa. Então a gente tem sempre os combinados lá nas nossas formações iniciais, né? Do começo do ano. Não deixar o aluno sair, né? Tal, tem que, isso ninguém vê. Então são muitas regras. Se um professor não segue aquela regra, às vezes ele quer ser mais legal com a turma, ele deixa 2 sair de mesmo tempo, aí, sabe? O professor sendo chato. Isso é só um exemplo. Já bagunça a organização toda. Às vezes cria uma rivalidade do aluno com outro professor, sendo que o outro professor que é o correto. Só simplesmente porque ele seguiu a regra, entendeu? O outro não seguiu, o outro é mais legal. Ou, por exemplo, e também assim, a camaradagem, por exemplo. Se a professora vai assumir a turma que eu tô dando aula e teve um problema, eu já aviso, Jéssica, aconteceu isso na aula, então só pra você na próxima aula, você tá dizendo assim. Aconteceu na minha aula um problema, que eu acho que pode resvalar na dela. Em que momento que vocês conversam isso? Ali no corredor? Na porta. Jéssica, tua aluna aconteceu isso. Então, fica atento. Então, às vezes nem a passagem só. Às vezes nem é problema. Às vezes vamos supor assim, eu tenho uma noção, falo assim, um aluno que a Jéssica tem mais intimidade, mais amizade que eu. Aí eu falo assim, tal aluno parece estar meio triste. Você que tem mais, né, mais ligação com ele, dá uma conversadinha, vê o que você descobre pra gente poder ajudar e tal. Tem isso também, entendeu? Porque a gente fica muito tempo com eles. E por nós termos contato com muitos adolescentes, tem alguns sinais que a gente fala, identifica. Isso aqui pode ser tal coisa. E é legal, assim, que o professor ele tem que observar muito a sala de aula. Porque, às vezes, você fala, nossa, mas essa aluna ela tem um jeitinho de fazer uma coisa. Às vezes isso atrapalha ou isso pode ser um potencial. Aí você comenta com o outro, não, eu vi isso também, entendeu? Então a gente tem que saber o potencial, o desafio, o problema, entendeu? A limitação, porque isso vai ajudar, né, tanto, não só na sua aula, mas em todo o contexto. Né? E assim, a aula da Jéssica, sendo uma boa aula, ajuda a minha aula.
entendeu? Porque os alunos vão no mesmo rumo, vão pro mesmo caminho, isso é legal. Por exemplo, igual quando a gente pega ensino médio, preparar para vestibular, eu tenho essa função lá na escola, tem uma função específica na escola que a gente chama de ponto focal, que é o professor que cuida de uma área no geral da escola, e a minha área é a aprovação do vestibular. Que lá na minha escola em particular eu acho muito importante, porque são alunos assim, que nunca tiveram alguém formado na escola, na família, às vezes nunca ninguém terminou a escola, inclusive, entendeu? Então é muito legal ter alunos que vão se formar. Então eu sempre converso, Jéssica, né, a gente tá querendo pegar isso, eles falaram que querem fazer muito a UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte Pioneiro, aqui de Jacarezinho, ou então, tem alguns que estão querendo fazer tal faculdade, então a gente conversa nesse sentido também, pra gente colocar um objetivo em comum, facilita muito o trabalho também. Sim, legal. Então, e trocando por miúdos, o diretor vai ser o gerente, o coordenador vai supervisionar e vocês vão fazer as vendas, então. Basicamente isso. As vendas. Essa é a empresa escola. E o desafio da família? Vocês têm muito contato? Como que é isso? Assim? Esse acho que é o maior desafio. Ou não chega tanto? Nem chega. Chega e o primeiro contato seria o da direção. Ou não? Quem tem mais contato com a coordenação? Coordenação junto com a gente, normalmente, né? Ele, assim, por questões até legais, é meio problemático o professor se encontrar com um familiar de um aluno sem ter outras pessoas juntas. Porque pode ocorrer distorção de ideias e tal. Muitas vezes, muitos pais veem o professor como inimigos e rivais do aluno. Entendeu? E não como alguém que está querendo ajudar de verdade. Muitos veem a gente assim. Então, ter alguém de fora, pelo menos para acompanhar a reunião, é bem importante, né? Por questão até legal e segurança física, inclusive. Integridade física em alguns momentos. Caramba. Sim. Né? Do jeito que a coisa tá, né? A gente vê aí muitas notícias de agressão mesmo, né? A coordenação, a direção. É muito comum isso. Nós já tivemos, né? Não tem que citar nomes, claro, mas nós tivemos uma diretora já, por exemplo, que foi ameaçada com faca dentro da sala dela. Pelo pai do aluno, entendeu? Então, assim, é uma coisa que pode acontecer. Então, alguém é mais é uma segurança. E também, esse contato com a família é importante para a gente alinhar o trabalho, entendeu? Para a gente deixar claro para a família que ali é uma parceria, né? Que a gente quer o progresso da criança. Que mesmo quando a gente chama atenção, nunca é para humilhar, não, sempre é com o foco do progresso do aluno, né? E muitas vezes tem dificuldade de ver isso, entendeu? Eles veem como, tá pegando no pé, né? E tal. Você marcou meu filho. Marcou meu filho. Aí eu respondo, minha senhora, eu tenho 400 alunos. Eu não vou marcar o seu filho. Eu lembro o nome do seu filho, do meio dos 400, que é uma coisa muito legal. Né? Mas assim, é uma brincadeira, mas é brincadeira, mas é verdade, entendeu? A gente não vai marcar aluno, não faz sentido isso, assim, na quantidade de trabalho que a gente tem para fazer, entendeu? E vai contra o nosso objetivo. Nosso objetivo é o aluno conseguir, nem boas notas, nota não importa, conseguir um aprendizado, uma aprendizagem bacana, que ele evolua, que ele vá fazer uma faculdade e tenha uma vida bacana, é isso que a gente quer. Se a gente tivesse mais suporte, apoio dos pais, assim, que fosse melhorar, sei lá, 20%, já seria diferencial mesmo para aprendizagem, né? Não sei se você percebeu, lá no colégio público que a gente trabalha, eles colocaram um quadro, assim, lá no pátio, está escrito: a educação é dos pais, seria a obrigação dos pais. O professor vai dar o ensino, e a aprendizagem depende do aluno. Então, eu sempre estou citando isso na sala, né, porque o mínimo que a gente precisa é de educação, que o aluno consiga te respeitar, que ele consiga te ouvir, né, para que você possa ministrar a tua aula. E a gente vê, assim, né, essa dificuldade, muitas vezes, de foco, de atenção, de respeito. Então, isso acaba, né, sendo um grande desafio. Sim. Tem muitos desafios. O sistema educacional já é o nosso grande desafio. É um grande desafio. E aí você tem mais essa questão dos pais que... E tem uma máxima que eu acredito muito, que é o seguinte: você pode dar a melhor aula do mundo. É impossível você ensinar quem não quer aprender. Sim, com certeza. Tem que vir dos dois lados, entendeu? Porque mesmo que eu cative o aluno, ele tenha vínculo, se ele botar na cabeça dele, decidir, eu não quero aprender isso, ele não vai aprender. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que o professor, na verdade, não por questão nossa, né, teria que ter um pouco mais de status na sociedade, por uma questão de ter o respeito da sociedade, entendeu? Não status no sentido de, ele é importante, não por isso, mas o pai fala assim, não, o trabalho do professor é importante, então, filho, respeite, porque isso é bom pra você. Só que os pais não veem a gente assim, né? E tem propaganda
política contra professor, que atrapalha a gente também. E a nossa imagem foi muito corroída, eu acho, assim, Sim, né? sim. A nossa importância. O sistema, ele faz isso, né? Faz isso quando ele impõe apenas que a gente tem que cumprir números, que tem que ter uma porcentagem de aprovação, que tem que ter tanto do conteúdo ministrado, né? Então, isso tudo... Plataformas digitais feitas. Você fica engessado, né? Você não consegue. É como se estivesse remando contra a maré tá ficando mais forte, você tá ali, né, tentando, e aí isso desmotiva muito a gente, né? Sim. Deixa a gente... por exemplo, eu fiz um intercâmbio, né, uma especialização nos Estados Unidos, muito boa, inclusive aprendi bastante coisa, mas eu não consigo colocar em prática. Não consegue aplicar. Não consigo, porque o sistema de educação de língua estrangeira nem do estado do Paraná, da educação de modo geral, ele impede que eu trabalhe da forma que eu quero. São metodologias novas, modernas e tal. Não consigo utilizar. Porque se eu utilizar, eu vou quebrar as regras e vou ir contra o que está pré-estabelecido. Eu vou ser penalizado, entendeu? Mas isso vem o quê? Lá do MEC, por exemplo? Vem do MEC, mas mais especificamente da questão estadual, né? A política educacional do Estado. O Estado tem bastante autonomia para trabalhar. O MEC garante os conteúdos que serão trabalhados, mas como serão trabalhados é mais uma iniciativa do Estado. Aí é o Estado o Estado do Paraná é muito limitante. E aí, na rede privada, talvez que seja diferente. Tem um pouco mais de autonomia, sem dúvida. Você tem autonomia, né? Você tem mas lá tudo vai, tipo assim, tem uma regra que rege. Tem, né? O Ministério da Educação, ele vai passar todas as diretrizes. Nós temos as diretrizes curriculares. Então, quando, por exemplo, na escola particular, você tem o material, né? Um sistema, apostila, né? Isso, um sistema de ensino ali que a escola adota e que está ligado, foi passado, né, com certeza, por esse currículo, dentro das diretrizes, mas você tem mais autonomia para modificar, né, não modificar, mas para você encaixar como vai ser melhor. Substituir uma pequena parte. E assim, é gritante a qualidade de conteúdo que você consegue dar na escola particular, você sabe que vai ser importante para o vestibular, porque quem paga uma escola particular para o filho, né, você quer que as crianças, né, tenham aí uma boa profissão, que ela consiga ali disputar uma vaga, né? Fazer valer o investimento, porque não é um investimento barato, né? O Bruno sabe disso, né? Mesmo com uma pequenininha, é um investimento. Então, é gritante o que você consegue fazer e como aluno, qual o conteúdo que ele vai ter para o vestibular no terceirão lá, do que um conteúdo que foi dado, né, ali, que a gente conseguiu fazer no público. É gritante, assim. Você, Jéssica, dá aula nos dois, particular e público, né? A mesma professora. O conteúdo que a professora tem é o mesmo? Sim. A aula é a mesma? Então, eu tento dar a mesma aula. Esses dias, alguns alunos da rede pública perguntaram: professora, como é que é a tua aula lá no colégio particular, né? Você dá aula lá no CETAM também, eu dou aula. Então, gente, eu tento dar a mesma aula, é o mesmo conteúdo, às vezes, ali igualzinho. A diferença é o comprometimento dos alunos. Sim. Né? E as limitações do Estado. As limitações do Estado. Né? O material mesmo, a gente tem alguns livros lá, didáticos, mas às vezes também mudou muito os livros didáticos, né? Que eram dos antigos, assim, então... A gente tem slides que são meio que obrigatórios. Uns slides que são meio obrigatórios, então fala que não é, mas na verdade né? E assim, você tem para ter uma lista de vestibular, uma lista de exercício, você tem que imprimir, você tem que ter ali o material. A escola tem um limite de impressão. Então assim, mas você precisa pode ter tirado do teu próprio bolso, às vezes. Muitas vezes. Frequentemente a gente tem que imprimir em casa. E não só isso, se você pega uma apostila, parece uma bobeira, mas não é. Colorida, bonitinha, com imagens, questão de vestibular na apostila, o apelo pro aluno é outra coisa. Quando você pega uma cópia grampeada, que é lógico, não tem uma gráfica em casa, não vou conseguir imprimir uma apostila. Então eu imprimo um vestibular lá, grampeio em preto e branco. É um apelo, parece que não, mas dá diferença. Eles têm, assim, crianças, apostilas, né? E apostilas de resolução de exercício, eles têm um sistema virtual, sabe, que tem simulado, Enem, simulado, não sei o quê, e aí preparação enorme que o aluno que quer mesmo fazer ali, porque também tem os que não querem, mas tem os que querem, que você vê que querem lá medicina, querem direito, querem ir para as melhores faculdades, conseguem, porque eles estão treinando, né? Estão treinando o tempo todo. O próprio sistema, então, estimula mais, e daí eu não digo que o professor, porque é isso que a gente está dizendo, né? A Jéssica dá aula tanto no público quanto no privado, e as duas aulas são as mesmas. Mas um sistema do privado incentiva mais, então,
enquanto o outro te limita a fazer a mesma coisa. Sim. E assim, também o Estado ele tem mudado o currículo, né? Tem mudado as disciplinas, tirou um monte de disciplinas de humanas, biológicas do currículo do ensino médio, que é super importante. Que está no vestibular e no Enem, por exemplo. Aumentam em outros. Tiraram, sim. Diminui algo aqui e aumenta ali. Não tem geografia, sei lá, no terceiro. Não tem biologia no segundo ano. Ele vai ver só no primeiro e no terceiro. Não faz sentido nenhum. No outro... Não, e a gente está em 3 anos no terceiro modelo de ensino médio. Né? Igual na minha escola, nós estamos no terceiro ano de ensino médio. Não, nosso terceiro agora. A turma que se formou em primeira vez no terceiro tinha um currículo do ensino médio, que era o geral. Tinha todas as matérias. No segundo ano, dividiu entre humanas e exatas. Que parece legal. É o novo ensino médio, né? É o novo ensino médio. Que parece que é legal, que dá autonomia para escolher humanas e exatas. Mas, porém, né, o aluno, por exemplo, de humanas, no terceiro, ele não vai ter física. E vai ter no vestibular. No Enem, né? No Enem. No vestibular também. Conteúdo pesado, assim. E o de exatas, simplesmente não tem um dia inteiro do Enem. O dia de humanas ele não tem. Ele morreu, né? Como é que ele passa no... Tem que estudar por conta. E, por exemplo, como é que um aluno já está defasado, não tem material, não tem condição financeira para ir atrás, não pode pagar um cursinho, vai estudar por conta de onde? Não tem nem de onde, assim, não tem nem a iniciativa de onde qual conteúdo, ele não sabe nem onde procurar, como não procurar. sabe. E, assim, não todos, claro, mas muitos professores também do Estado, a gente percebe que não tem essa questão, assim, de se importar com o futuro do aluno pós-escola. Muitos, não são todos, claro, mas tem vários que pensam assim: não, tô cumprindo as minhas metas, os meus índices dentro do Estado, tá ótimo. Mas não liga se o aluno vai fazer um Enem, não pergunta o que o vestibular vai fazer, né? Não resolve vestibular com eles. Sabe, assim, e eu penso que a escola é muito importante, sem dúvida. Mas a escola, o objetivo dela é para quando o aluno sair dela. Sim. Claro. A função da escola é essa, é preparar o aluno para ele sair. Né? Então ele tem que sair de forma autônoma. Exatamente. Aí isso atrapalha bastante, porque daí também vira muito guerra de um homem só, sabe? Uma luta solo, né? Contra um sistema, então, que não está te ajudando. Nós estávamos conversando antes, né? E até a intenção nossa é que vocês falassem um pouco a respeito disso também, além dessa parte de desafio, técnica e tudo mais. Ganhando o Mundo, né? Ganhando o Mundo. Que é o nome do intercâmbio que você fez. Então, assim, isso já me deixa muito triste de saber que você fez um negócio muito da hora, que o Estado investiu uma grana pensando em, poxa, que legal, vamos colocar lá fora. Professores e alunos, né, vão fazendo esse programa, mas aí te limita a não usar. Então, eu queria até saber, né, você já me respondeu antes de puxar o assunto. Então, te limita a não usar. Você aprendeu, é legal, poderia estar usando uma técnica moderna. Sim. Hoje nós estamos vivendo... Nós aqui, né, não revelando idades, mas nós vemos toda a transição, né? Nós temos lá da máquina de escrever para o computador, e hoje em dia os alunos estão num mundo que é extremamente interligado. Hoje a globalização, acho que não dá nem para usar como termo mais, né? Porque, e aí, o bagulho moderno você fica para trás. E esse ponto de modernidade é muito interessante, porque é o seguinte: se você pegar fotos de uma escola brasileira da década de 50 e comparar com uma foto de uma sala de aula de hoje em dia, a foto é idêntica. Só mudou a cor. Igual, por exemplo, quando eu fui fazer intercâmbio, eu pude conhecer algumas escolas americanas. Ensino americano não é o que tem de melhor no mundo, tá? Mas está anos-luz à nossa frente. A questão deles é mais conteúdos que deviam trabalhar e não trabalham do que a organização de escola. A organização de escola deles é muito bacana. Então, assim, por exemplo, hoje em dia já não tem lá, você não vê escolas com uma carteira atrás da outra. Entendeu? Isso, não, a maioria ou é de roda, ou sentado sempre em grupo, entendeu? Outra coisa, os alunos têm mais liberdade de produzir o que eles podem, da forma que for mais confortável para eles. Eu estava numa escola lá, um aluno falou professor assim: professor, eu posso, chão carpetado, né? Posso deitar no chão e fazer no chão? Eu falo: você tá fazendo? Não faz, filho. Tá ótimo. Agora, na nossa escola, por exemplo, se chegar a coordenadora e encontrar um aluno deitado no chão, Deus me livre, é um caos, é um caos. Não tô dizendo que é certo deitar no chão, quer dizer o seguinte: a liberdade, eu ter liberdade de dar liberdade pro meu aluno, entendeu? Liberdade com responsabilidade. Claro, né? de forma que não atrapalhe o colega e tal, né? Não vejo por quê, entendeu? Toda essa limitação. Então, acho que a nossa escola, ela é muito retrógrada. E nessa questão, acredito eu que até na privada seja, nesse sentido, assim, de organização de sala de aula, acho que até a privada ainda é retrógrada. Né? E como um todo. Sim, então, isso eu acho um problema. A escola tem que mudar. E às vezes, quando você propõe
essa mudança, né? Um trabalho em grupo diferenciado. É difícil até para os alunos entenderem que eles estão tão disciplinados, os corpos deles assim, né? Tem que ficar ali, que daí eles não sabem como agir. São desconfortáveis, eles vão ficar diferente. desconfortáveis, ou eles vão fazer muita bagunça, ou eles não vão saber, sabe, realizar a atividade. Tudo que tira deles, assim, né? Aquele ensino bem tradicional e metódico, parece que é difícil para eles entenderem. Então, quando a gente vem, né, eu me considero uma professora que tenta modernizar tudo isso, mas aí você vê que outros professores, ou pela 99% dos outros, ainda está muito engessado. Ainda está, inclusive, né? Critico, inclusive, uma aula moderna. Então, é difícil, assim. Sim. É um ponto complicado. Rapidamente, se Vossa Excelência me permite, só dar uma mudada no foco rapidamente, que um outro assunto que eu considero muito importante, com certeza, que faz deveras importante, que é uma coisa que eu gosto muito, que é comer. Nossa, como que funciona essa questão da merenda escolar, né? Porque isso também ajuda ou atrapalha, né? O aluno, assim, tem aluno que muitas vezes não tem condição de ter em casa uma refeição. A gente sabe de realidades, isso é bem né? positivo, acho, hoje em dia na escola. Isso melhorou muito. Melhorou muito. Eu lembro que na minha... Deixa eu falar rapidamente que na tua época também na nossa época, né? Sim. Eu tinha aula de manhã, eu chegava lá, eu lembro que tinha... Né, eu lembro de nunca ter tomado um cafezão na escola. Às vezes eu pegava uma bolachinha, um negócio assim, uma sopinha aguada. Acho que no nosso era bolacha e bolacha com achocolatado. Daí no almoço tinha. Tipo, eu lembro que o dia que tinha macarrão com sardinha, eu adorava comer. Aí tinha outros dias que tinha umas coisas assim que daí eu não comia, enfim, né? Mas com certeza tinha muita gente ali que quando você é criança você não tem noção dessa realidade, né? Você tá ali, às vezes você faz até bagunça, né, com comida, né? Depois que você cresce que você percebe isso, assim, que é um negócio que... Tá bem positivo, assim, nessa questão da escola pública, eles chegam, tem um lanche, muitas vezes tem fruta também na saída, na entrada. Eles, na hora que eles entram, tem um lanchinho, aí geralmente é uma bolacha, um pão, um copo de leite, um suco, à tarde também. Não, as duas, daí tem a merenda na hora do intervalo e na hora de saída também tem. E essa merenda intervalo, assim, é uma refeição, sabe assim? É uma salada, um carboidrato, uma proteína que varia durante o dia, não repete, um suco para acompanhar, olha só. E na hora de ir embora sempre tem uma fruta, um pão, um doce, alguma coisa assim, bem bacana. A parte de merenda, assim, realmente não tem muito o que reclamar, não. Até porque tem alunos nossos lá, né? Eu falei, nossa escola é bem escola periférica, né? Tem alunos com bastante necessidade, assim. Tem alunos que a refeição deles diária, de alguns, é o da escola. E acabou. Nem é a principal. Não, é a única. É a única. Caramba, essas realidades é bem... Sim. Então ter qualquer coisa diferente na escola, para eles é muito bom, assim. Frequentemente tem que deixar o aluno sair da sala no começo, às vezes, porque ele não comeu o dia inteiro, a aula é à tarde, ele fala, professor, pelo amor de Deus, posso lá pegar uma bolachinha, porque eu tô passando mal, que eu não comi nada ainda hoje. E esse já tem lá disponível. Sim, e esse não comi nada ainda hoje é 3 da tarde, 2 da tarde, entendeu? Tem uma coisa muito positiva que eu considero na escola, que é o EDIT, né? Todo mundo vai saber que a gente trabalha no EDIT, que no dia do estudante eles fazem... A direção, a coordenação, eles fazem um almoço especial, que é estrogonofe, que eles amam, e aí a diretora aluga as mesas. Ela decora com a toalha, no dia do estudante. Meio que faz virar um restaurante ali. E aí é muito legal, eles amam. A aula segue normal, mas aí na hora da merenda. Na hora da merenda. E assim, compra doce pra eles. E fica sempre aquele acolhimento, sabe? Muito bonito, assim. De comer numa mesa bonita, de estar todo mundo junto. E uma coisa legal é que nesse dia, não são só as merendeiras que fazem a comida, mas nesse dia especial, os professores que servem. Então acho que é legal assim, a gente mostrar para o aluno, a gente serviu o aluno, então faz eles verem a gente de outra forma. A gente vai e os professores comem juntos também? Não pode. Legalmente a gente não pode comer junto. Mas a gente pode pegar a comida. Daí vocês têm que comer em outro lugar. Depois dos alunos pegarem, a gente pode. Depois tem que comer nas salas dos professores. Isso, a gente não pode comer junto. E tem que esperar todos os alunos pegarem primeiro para depois comer o que está correto. Ser bem sincero, a merenda é deles, né? Ultimamente tem uma lei agora que foi aprovada. Eu acho legal antigamente era proibido. A gente comia muito depois. Olha só. O que sobrasse era jogado fora, os professores não poderiam comer. Mas depois foi aprovado que a gente poderia comer depois dos alunos. Aqui, na minha visão, né, claro que deve ter os porquês, mas eu acho tão legal essa interação, né? Tipo, o meu professor tá comendo mesmo que eu, junto Sim. comigo. Mas ainda nessa parte da alimentação, quem é de Santo Antônio da Platina e região, tem aqui em Santo Antônio o supermercado Serve Bem. Exatamente. Que é um apoiador do nosso projeto. Sim. E tem tudo de melhor lá para você comprar
Arroz, feijão! Preço e qualidade. Preço e qualidade. Mas, brincadeiras à parte, o supermercado serve bem. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá. São apoiadores do nosso projeto. Exatamente. E tem, hoje, o melhor açougue da região. Tanto de qualidade quanto de preço. Então, você, daqui de Santo Antônio ou da região que vem para cá, faça uma visita para o supermercado Serve Bem. Vai conferir o açougue que vale a pena. Carne, ó, qualidade. É topzera, moleque. É corte especial com preço especial, né? Então, cola lá. O pessoal lá tá, poxa, super receptivo, além, né, da qualidade do preço. Tem profissionais lá de alto gabarito, assim como nossos dois profissionais aqui, né? Então, e para achar eles também, além, né, de vir ali na Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, eu não lembro o número, mas é bem na esquina ali, né, quando você entra, subindo. Entrando pela Vila 7 ali, isso, né? Antes de chegar no trevo da passarela ali, sobe, né? Rua Dom Pedro II. Rua Dom Pedro II, não tem erro, um pouco antes de chegar no semáforo. Eles estão ali ao lado direito, bem de esquina. O mercado que vocês vão ver tranquilamente. Na internet, como é que acha eles? @ né, o Instagram SupServeBem. Vai lá que tem sempre ofertas, fica ligado nas ofertas lá que vale a pena. Retomando, gostou desse momento merchan, sem parecer tão merchan? Não, mas realmente eu considero bem importante, sim, essa questão da merenda e, enfim, que bom, foi legal ouvir isso de vocês, assim, que tá bom. Uhum. É um ponto positivo, a gente tem que falar positivo, né? Legal, muito. Aquela lâmpada lá, ela desligou, você percebeu? Então faz tempo, mas aí como ficou meio verdinho ali, eu acabei deixando. Não, assim. deixa rolar. Faz parte. Vamos seguir nosso roteiro, então. Seguimos. Assim, acho que vocês já falaram bastante a respeito disso, né? Do que precisa melhorar, mas assim, o que vocês acham, né? Que para a educação, para a cultura desses alunos, o que poderia acontecer, além do sistema, além do que vocês já mencionaram? Vocês têm alguma... Eu só tenho a adicionar na fala dele. O que também poderia trazer de outros profissionais juntos? Eu também não sei se teria uma limitação do Estado para parcerias. Eu também queria aproveitar, Jéssica, que você falasse daquele teu projeto de ciências também nesse momento, explicar um pouco sobre eles. Ele acontece no EDIT. E se... Porque assim, eu já, né, por nossa proximidade e amizade, eu já vivenciei algumas coisas nos bastidores, né? E sempre eu pensei, putz, se desse para fazer alguma coisa para ajudar, né? Eu vejo toda a correria de vende bolo, faz rifa, faz não sei o quê, para conseguir uma grana para essas crianças aprenderem. E tipo, dá para perceber pelo Instagram, até pelos prêmios que vocês já ganharam, que quem tá lá dentro veste a camisa do projeto, né? E, sei lá, tem outras parcerias que poderia fazer com profissionais, que permitiria. Então, fala sobre tudo aí, vocês dois, por favor. Vou começar falando do projeto, então. Daí o Gabriel me ajuda depois. Ele responde essa questão também, porque é um projeto chama Paraná Faz Ciência, que está integrado na rede federal, estadual e estadual, né? Então, a gente tem algumas universidades do estado do Paraná que estão conectadas junto com a escola estadual, né, do Fundo de Educação, e promoveram esse projeto de implantar clubes de ciência dentro da escola, né, o que é uma coisa que a gente precisa muito, né, incentivar a ciência, principalmente no nosso país, que é um país emergente, que precisa desenvolver tecnologia, né, e nós estamos muito atrasados. O Gabriel pode ter visto isso, a questão de ensino de ciências e matemática, né, o tanto que Estados Unidos, países ricos, eles investem em ensino de ciências e matemática, porque é a base da própria tecnologia. Né? Então, esse projeto, ele visa, né, você implantar o clube e os alunos participando ali com projetos inovadores, projetos de pesquisa, entender um pouco como é que se faz ciência. Sustentabilidade, também, né? Eu quando eu fui escrever o projeto da escola, né, que a diretora Eliane me deu essa oportunidade, e inclusive fiquei muito feliz, né? E aí eu falei, nossa, o que a gente pode fazer, né? O que eu sei fazer aqui que vai... Que ano que foi isso aí? Foi em 2024. Quando começou? Foi quando começou, foi no meio do ano. Aí eu escrevi o projeto, falei, vamos pensar em reciclagem, pensar um problema nosso dentro da cidade, né? Que foi a questão da dengue. Então, trouxe né, os alunos para isso, para essa questão de separar o lixo, né? E pensar quanto de lixo a gente joga fora, né, sem separar, e a questão também da poluição que tem, né, que vira foco de
de mosquito, da dengue, né? O meu companheiro que sabe muito bem disso também trabalha nessa área. Né, também. Então hoje eu tentei trazer assim um foco em algo que a gente poderia produzir, que seria essa reciclagem, e pensar no ensino, né? Uma educação ambiental ali. E que isso se tornasse um projeto dentro, que os alunos pesquisassem, né? E pudessem criar alguma ideia, algum protótipo, alguma coisa que viesse, né, a fazer a ciência ali. Então, esse projeto foi muito legal, em parceria, né, tanto das universidades quanto do Estado, para promover isso nas escolas. E aí os alunos adoram, assim, eles amam participar, né. Eu tenho alunos desde o começo, tem muita rotatividade, né, porque... Idades diferentes também. Idades diferentes, eu tento pegar já do 8º, 9º, ensino médio, aí muitos alunos do ensino médio acabam saindo porque tem que trabalhar, então, né, isso é uma realidade que acontece ali. Mas eles adoram participar, né? Porque é a ideia de uma aula diferente. Uma aula... no contraturno? No contraturno. Então, uma metodologia diferente, né? Pensar em algo, produzir algo, né? E acho que isso tem muito mais nos países, né? Como Estados Unidos, que é uma coisa que não fica engessada ali dentro do português, da matemática, da própria disciplina de ciências, mas ela vai para o prático, né? Então, isso que a gente precisa muito mais desses projetos, integrar isso, né, e buscar. Então, eu tenho uma bolsa que eu recebo, a gente conseguiu também fazer uma reforma, né, que vem um dinheiro, veio um orçamento também pra gente, do clube, e a gente conseguiu fazer uma reforma no laboratório, ficou muito legal, né, ficou bem equipado até, né? Bem equipado, a gente tem ali no EDIT um laboratório muito bom, que fica tanto pro clube quanto para as aulas dos outros professores. Sim, vai ficar, quando acabar esse projeto, vai ficar lá o laboratório. E mesmo, né, durante o projeto eles podem utilizar também, né? Sim. Não fica... Mas esse projeto tem prazo de acabar também? Ele tem prazo para acabar no começo do ano que vem. Aí a gente não sabe como é que vai ser. Vai ser renovado, né? Mas aí a gente participou de uma feira em Curitiba no final do ano passado, onde a gente foi apresentar, né, o nosso projeto lá de jardins de biorretenção aqui em Santo Antônio, né, que são estruturas que podem ser feitas e construídas, né, para evitar o alagamento da cidade. Em muitos lugares a gente sabe que é um problema aqui em Santo Antônio isso, né? Pensar na reciclagem dentro disso, né, pensar como lugar de informação também para a população. E a gente fez um protótipo e colocamos na feira, né? Ano passado a gente ganhou ali um prêmio, ganhamos até uma impressora 3D para a escola, que foi muito legal, assim, as meninas foram premiadas, né? Eu tinha 3 alunos apresentando, e foi muito legal ver tanto o trabalho nosso sendo reconhecido, quanto de tantos outros alunos, tantos outros colégios, assim, que... Do Paraná todo. Do Paraná todo. Né? Até que aumentou bastante, né, o número de integrantes, né, depois que ganhou o projeto, porque chamou a atenção dos alunos, né? Tá com mais de 25 alunos, assim. Até a gente tem que fazer uma seleção, porque senão daí fica muitos alunos, assim, aí daí é difícil de trabalhar, né? Então, os alunos que participam são alunos também comprometidos, né? Que a gente sabe que gostam de ir para a escola, que gostam de estar ali. Então, isso faz uma baita de uma diferença, você ter um projeto que proporcione isso, né? E aí, questão de outros profissionais também na escola, né? Eu acho que se a gente tivesse mais... pudesse integrar melhor psicologia, né, terapia ocupacional, de repente. Com certeza. Eu acho que um profissional eu não sei, bem sincero, como que é a legislação em relação a contratar esses profissionais. Sei que a escola por si não pode, tenho certeza disso, né, teria que ser via Estado. Mas, por exemplo, eu acho que seria super interessante ter um profissional da saúde na escola sempre, considerando que nós temos quase 600 adolescentes, ou seja, 600 menores dentro de um ambiente a nosso cuidado, sem um profissional da saúde para lidar com qualquer problema. Se uma criança machucar, por exemplo, eu, professor de português ou de inglês, entendeu? Vou cuidar de um machucado. Nós tivemos né? casos Mas até assim na mesmo escola. de biologia, às vezes não vai saber. Não, porque é muito específico. É. E ele não tem nem, na verdade, como é que fala? Ele não tem nem permissão legal para fazer algumas coisas, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu acho que seria essencial. Outra coisa também, nesse período pós-pandemia, que foi muito importante na questão de saúde mental, que está muito complicada com os adolescentes. Os adolescentes estão muito frágeis, vulneráveis, psicologicamente, emocionalmente. Um profissional também da psicologia seria essencial também. Cada escola tivesse pelo menos um. Seria muito importante. Muito importante. A gente vê muitos casos de alunos tendo crise de ansiedade. Automutilação é muito comum, muito comum mesmo, sabe assim, questão de se cortar, Isso, né? Foi um aumento pós-pandemia. Sim. Sim. Sempre existiu, lógico, adolescentes, né? É uma fase complicada, né? Adolescência complicada, mas pós-pandemia piorou muito. Eu vejo o adolescente hoje muito vulnerável emocionalmente, assim, sabe? Só fugindo rapidamente aqui, a gente está completando de 6 a 7 anos de início de pandemia, né? Então vamos pensar que um adolescente que hoje tem 14, 15 anos, tinha na época 7, 8 anos. Sim. Como que é isso, assim? Porque daí tem uma galera que
que tá chegando agora, mas tem um que vai chegar depois, que daí nem lembra disso. Por exemplo, a minha filha tá com 7, né? Quando ela foi adolescente, ela não vai lembrar. Ela não passou, né? Ela tava lá, mas ela não passou por isso, né? Agora, muitos passaram, assim. Vocês já conseguem observar essa diferença? Eu acho que, por exemplo, assim, eles ainda são vulneráveis emocionalmente, mas os que foram logo pós-pandemia tava bem pior. A gente tinha aluno até ano passado que estava usando máscara. Hein? Porque acostumou tanto usar. Uma é por medo, porque não vou citar aconteceu, mas teve familiares que foram perdidos. Não precisa citar nada. Foram perdidos assim. por causa da pandemia, então sentiam medo realmente do vírus. Uhum. Tem aluno que, depois da pandemia, usou muito tempo e criou muita insegurança em relação à aparência. E não conseguia tirar máscara por conta da aparência. É muito além de educação. Muito isso aí educação. É comportamento. Sim. E na educação em si, vocês também conseguem... Então, a gente estava falando que agora, os alunos que estão entrando no 6º ano agora, eles são os primeiros que foram alfabetizados depois da pandemia. Pós-pandemia. Na escola já. Então, eles o quê? Os alunos que estavam durante a pandemia, eles deveriam estar sendo alfabetizados, mas não existia. Eles estavam em casa, né? Alfabetização depende do quê? Do professor ali, constante, o tempo todo, né? Sim. E aí eles recebiam o quê? Papeletas e não tinha nenhuma instrução, às vezes a alfabetização era completada pelo pai em casa, que o pai não era alfabetizado, entendeu? Então, Aí você tem, assim, uma galera que está agora já 7º, 8º, 9º, com muita defasagem aprendizado. Vários alunos, inclusive, que não são alfabetizados nessa faixa etária. E os que estão chegando agora estão melhores. Melhor que os que... Eles já são o primeiro que você foi exatamente voltando a estudar nesse 6º ano. Sim. Aí a gente tem, por exemplo... A gente está falando de crianças com 11, 12 anos. Então eles tinham 5. Sim. Entendi. Então, assim, agora, por exemplo, a gente percebe que as turmas que pegaram o primeiro ano de alfabetização na pandemia, a parte mais forte, que seria a turma agora que seria 7º, 8º ano, são as que têm mais defasagem na alfabetização. Porque foram alfabetizados em casa, né, via computador ou via papeleta, nesse formato eletrônico. Assim, no caso, não é nem para dizer que é culpa de governo de nada. Foi uma coisa uma coisa global, né? Muito difícil. E o Brasil não era digitalizado na época, então foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Então agora a gente viu esse primeiro 6º ano agora que está chegando que não pegou isso bem acima. Mas longe do ideal. Longe ainda do ideal. Vai tempo ainda. Vai, com certeza, né? Aí, até porque daí nem de pandemia, né? Questão de estrutura, eu comentei antes, de estrutura de escola brasileira, que é retrógrada, né? De profissionais que têm bom conteúdo, mas precisam se renovar. Isso também é importante, né? Porque... Lógico, primeiro é saber seu conteúdo, claro. Não posso dar aula de inglês sem saber inglês, óbvio, né? Esse é o básico do básico. A gente já parte da frente disso, né? Esse é o básico. Mas é a questão. O aluno TikTok é difícil. Sim, o aluno TikTok é difícil, realmente. Só que o aluno que eu tenho é o aluno TikTok. Eu tenho que fazer algo com isso, entendeu? Né? Então tem que... O que é o aluno TikTok? Que não consegue focar por mais de 1 minuto. 1 minuto ele não consegue. Ele foca pelo tempo do vídeo TikTok. A atenção de música. Sim, o aluno TikTok. O vídeo TikTok, eu uso TikTok, mas é o Reels também, no Instagram e tal. É 1 minuto, 2 minutos. Mínimo. E a atenção deles é 1 minuto, 2 minutos. Porque a atenção do adolescente... uma aula tem 45 minutos? 50. O que você faz? Você tem que fazer 50 vídeos no TikTok. Então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que quebrar a aula, né? O sistema quebrar a aula, você modifica a estrutura da aula de tempos em tempos para poder puxar ele de reter volta. a atenção de volta. Mas isso, assim, são técnicas, né? Recorrente em aluno, mas também a gente, né? Vive num mundo muito rápido. A gente também é um pouco TikTok, que a gente viu muito tempo antes disso, então a gente não foi tão afetado. Nosso aluno se desenvolveu, né, no TikTok, né? Então... Mas aí a gente precisa de técnicas, né? Por exemplo, eu mesmo quando eu vou estudar alguma coisa, até lá 20 minutos, daí paro, volto, se eu preciso disso... pega Pomodoro. Os alunos também precisam, então você tem que fazer ali, né? Você falou de estudar, uma coisa importante, né? O aluno, ele também, as pessoas pensam que o aluno sabe estudar, o aluno não sabe estudar. Não. O professor tem que ensinar o aluno também como estudar. Ele não sabe estudar em casa, entendeu? Ele acha que ele vai pegar a matéria e reler. Não, tem técnicas para estudar também. E a gente também tem que passar isso para os alunos também, né? E técnicas modernas, porque as técnicas antigas que falam, pega e estuda 2 horas na sua casa, não funciona com o aluno atual. Não existe mais isso. Não existe. Ninguém consegue, né? Ninguém parar consegue. 2 horas e ficar ali. E esse é maçante também, que você vai ficar ali lendo e relendo, às vezes o cérebro já não... Porque tem alguém que escreve, você aprende escutando, eu aprendo escrevendo. Sim. Você aprende escutando também? Acho que escutando. Vocês 3 são tudo sem vergonha. E eu tenho que sentar ali e ficar escrevendo.
Cada um é de um Tem jeito. mais algum clube fora esse de ciência acontecendo? Não, assim? Seria legal, não. né? Imagina um clube de língua inglesa. Então, tem literatura. outros, em outras escolas tem de maker, né? Tem de robô, né? Como é que é? Robótica, né? De informática, tem de programação. No colégio Programação. SESI aqui tem, né? Eu acho que sim. Mas mesmo do estado. Tem do Ah, é? estado Tem. também. Porque eu lembro que até mandar um abraço pro Fernando Ribeiro, da antiga. Ele estava na Apla, agora tá na Apla Oeste, né? Ele sempre fez já aquele hackathon, uma coisa A gente assim. participou, nós somos Então, premiados vocês lá. foram, né? Então, Ideatlon. Ideatlon, aham. tem Ideatlon, eu não sei qual que é a diferença, assim, né? Confesso que eu não entendo É o tanto. Ideatlon deles. Mas é bem legal, assim. E daí tinha alguns alunos lá, até umas meninas foi pra Nova York. Pô, dava pra Esse trazer é o do essas meninas SESI. aqui, cara, trocar ideia Do com elas. SESI. Do Foi um SESI, projeto né? do SESI. É muito massa. Inclusive muito o pessoal que foi foi para Nova York, não desse projeto, mas o pessoal que foi no projeto Ganhando o Mundo, pode ter experiência bem bacana pra vocês conversarem aqui também, né? Verdade. Tem Aí, ó, gente, já certeza. matou a nossa pergunta. É minha aluna do clube. Uma das alunas é a minha aluna do clube de E minha ciências. prima. Sua Mas prima agora, também. Aí, ó. Tem uma aluna no Ganhando o Mundo que é sua prima, porque é minha prima, então é sua também. Olha só. Verdade. E ela já voltou. Ela ficou 6 meses no Canadá, uma Olha, aluna legal. fantástica. Fantástica, ela. Muito inteligentíssima, assim, absurdamente inteligente. Ficou 6 meses lá, Seria adorou. legal ter ver de outras escolas, né? Porque teve Tem gente que também. foi pra Austrália. Porque lá no nosso colégio foram 2 que foram pro Canadá. E tem um que vai pro Canadá também. Vai esse ano, Ainda inclusive. vai. Teve um da Maria da Lila que foi pra Austrália. Tem uma menina Muito que diferente, tá na Sim. Irlanda, que eu tô Sim. acompanhando para poder conversar com meus alunos também via Meet, então vai ser. E essa pessoa dá continuidade no ensino médio lá. Faz 6 Tem, meses, um aham. recorte, né, do ensino É médio lá. o sanduíche que eles falam. Né? Isso. E é bem legal. Eles vão lá, ficam 6 meses, daí depois eles voltam, faz algumas atividades para reajustar o ensino e tal, e continuam aqui normalmente. Mas é assim, Uma baita experiência. uma diferença. Mais até do que o conteúdo, né, porque eles voltam fluentes em inglês, né? Uhum. Ele, assim, aumenta o horizonte, né? É uma cultura Amplia o totalmente horizonte diferente, de forma né? completamente. Vê que o Coisas, mundo é muito maior do que sim, eles acham, né? Isso aí. A gente fica na luta com os alunos que querem pro ano que vem, assim. A gente tem alunos, né? Os do primeiro ano Nós agora. temos 4 alunos 4 agora que são alunos, né, Que postulantes. assim, será? Não são todos que se interessam? Não, É porque tem que ter notas excelentes, nossa, né? excelente. Nenhuma falta Nenhuma praticamente. Uma falta. falta no ano, talvez nenhuma no ano. Não pode ter nenhuma advertência, tem vários tem que requisitos. tá ali. Assim, isso até concordo, porque realmente é um investimento bem alto. Né? Mas isso é bastante aluno. Esse investimento é só do governo, né? Só do governo estadual. Os pais Sim. não precisam gastar nada. Nem um centavo. Não. É muito legal. Aí eles ficam lá na casa de uma host family, né? Recebem sim. uma bolsa também. Recebem uma por bolsa, E mês. vem valorzinho. gente de lá pra cá ou não? Não. Por esse programa, não. Sim. Vem também, mas intercâmbio, né? Mas não por esse programa do governo, não. Sim. Tem muita Legal. pergunta, hein? Putz, Fica educação fazer a uma gente vai parte longe. dois. O que mais que a gente pode falar? Vocês já deram ideia, a gente ia perguntar para vocês quem trazer, é bem legal mesmo, a gente às vezes tem esse contato, que nem o pessoal do SESI, que fez esse projeto do Ideaton, o pessoal do Moralina, que também, esqueci o nome dos 2 meninos, porque daí também é difícil. né? Eles estavam lá na Estavam lá FAP, também. né? Os alunos da Jéssica eram para estar lá, mas também não estavam. São As alunos meninas que a gente que foram lá pra poderiam Nova York. trazer, né? O dos meninos eu lembro que era um projeto de compostagem, Compostagem. uma composteira, e das meninas era um tijolo feito de milho, alguma coisa assim. Tem um projeto interessante na escola, mas não é um projeto oficial como Clube de Ciência. É um projeto pessoal que eu aplico em 3 turmas específicas lá na escola. Eu dou aula de inglês, né, lá na escola, e português, mas é com as turmas de inglês. Que eu fiz um projeto com meus 6º anos, aproveitando que são turmas que vieram um pouco melhores no sentido de comprometimento, que eu penso muito a questão da nota, assim, o de fazer atividades por nota. Então eu peguei essas 3 turmas, combinei com eles o seguinte: eles terão nota máxima sempre. Ponto. Todos vão ter nota máxima. Tá. Se fizer as atividades, cumprir atividades, acertando ou não, terão nota máxima. Por quê? Eu vou focar neles com habilidades que eu quero que eles tenham no final do trimestre. Independente de prova. Eu falei assim, vão ter prova? Sim. Eu avisei. A prova para vocês não é para dar nota. É para eu saber qual ponto tem que reforçar com vocês. Só. Então, assim, não ligue de olhar para o colega nem nada. Faz a sua. Professor, não sei nada. Muito bem, eu sei que com você eu tenho que revisar tudo. Não tem problema. Então, é um projeto que eu estou tentando fazer com o 6º ano de tirar um pouquinho a questão da nota das costas dele. Porque assim, eu tenho percebido muito assim, não deles em particular, mas da escola brasileira, né? Eu também fiz assim, de fazer atividades pela nota. Quando é importante, na realidade, o importante é o processo. A nota não importa nada. Nem o resultado final tá certo, não importa. O que importa é o processo.
Então eu estou tentando incutir isso numa turma. Aí é um projeto pessoal isso aí, né? Não é do Estado e tal, mas eu tenho autorização isso que eu ia te perguntar. dos docentes da fazer. Eu conversei com os meus superiores lá, eles permitiram que eu fizesse, então eu posso falar sobre isso. Que a ideia é o seguinte: se você cumprir as obrigações, nota integral. Ponto. Vamos focar no que importa, que é a aprendizagem? Esquece nota. E pelo menos assim, agora que a gente está aí no meio, né? Meio do trimestre, né, encaminhando mais pro final, aparentemente está tendo resultado. Assim, eu estou vendo o resultado deles melhor. Você vai seguir isso o ano todo? Se eu ver que está realmente funcionando, a minha ideia é chegar o ano todo e fazer um comparativo daí com... Tem uma turma que eu não estou fazendo. Eu preciso eu preciso comparar, infelizmente. Então, assim, eu quero realmente analisar os resultados da turma que eu fiz esse projeto sem aplicar nota neles e da turma que eu apliquei o método tradicional com notas. Eu quero ver qual tem um desempenho superior, não em notas, obviamente, mas desempenho superior realmente nas habilidades do idioma inglês. Então é um projeto pessoal que eu tenho, assim, porque o inglês, ele é muito complexo no estado, sabe? O inglês é uma... Inclusive, eu falei várias vezes com a Jéssica isso, eu acho que tinha que ser diferente de outras matérias, não podia ser a turma inteira, tinha que ser separado por habilidade, por níveis de proficiência, porque varia muito o inglês. Difícil, né? É diferente o aluno que, vai ver física. Ninguém viu. Em inglês, tem aluno que consegue ler um texto no 6º ano e tem aluno que não sabe palavra nenhuma. E como é que eu dou uma aula no meio para os dois, entendeu? É muito difícil. Então, aí eu tentei focar em assim. Por exemplo, então tá no 6º, um aluno, uma habilidade que um aluno já tem, então beleza, você vai ficar monitor e ajudar os colegas que não têm. Entendeu? Aí não vai sentir assim, tendo que fazer mais do mesmo. Não, você já sabe isso, então você é monitor. Aí ajuda os colegas e tal, vai passeando entre as salas. E clube de conversação, será que rola? Então, aí teria que ter um aporte do Estado, né? Uma forma de uma metodologia que você pode colocar na sala de aula também, mas é difícil porque você tem essa quantidade, limitação. quantidade de pessoas e tal. E vocês não têm uma liberdade de conseguir patrocínio, apoio privado para criar um contraturno? Não pode. Não pode. Tem que ser fora de escola. Então. Quem faria isso, na verdade, é o próprio Estado. Não, né? E fora que daí seria muito problemático, né, para eu pegar alunos menores sem ter o aval do Estado para levar num outro ambiente, né? Sem toda a questão legal, né? Então seria muito difícil isso. Seria o ideal, sem dúvida. Quem sabe uma escola de língua inglesa, igual tem qualquer escola assim, só que com inscrição e daí custeado pela iniciativa privada. Poderia ser algo assim, né? Algo seria interessante. Seria algo interessante, sem dúvida. Mas aí, claro, tem várias dificuldades envolvidas, é só uma ideia. Não, a ideia é bacana, mas realmente teria que, lógico, ter lugar. E realmente qual empresa, né, teria esse interesse em, né, em custear isso. Porque daí também você não pode fechar um mês, teria que fechar um período, né? Sim. Um ano. Pelo menos um termo para um nível. De um ano ali, talvez, ou mais, um ano de clube de conversação. Os 6 meses que fosse. Mas é interessante. Seria interessante, sem dúvida. Mas aí, como não sobra tempo pro professor, né? Mal dá pra dormir, né? Então, praticamente você vai ter que criar uma ONG. A gente não trabalha, a gente só dá aula. Sim, porque Então, é uma forma de vocês trabalharem. O inglês não é visto, assim, infelizmente o inglês ele é matéria, ele não deve ser visto como matéria, na minha opinião. O inglês deve ser visto como ferramenta de comunicação. E ele não é visto assim pelo Estado, entendeu? Pelas normativas. Mais uma matéria. Mas é uma matéria, assim, para o aluno acertar na prova e tirar nota. E na realidade, ele é um idioma como português, então a ideia é que o aluno Eu concordo com isso demais com você, porque assim, é muito louco. Às vezes você conversa com uma pessoa, nossa, aquele cara é muito inteligente, ele sabe falar inglês. Mas, pô, se você for nos Estados Unidos, todo mundo sabe falar inglês. Do mais burro, eles não são inteligentes lá. Então, aí, esse negócio de língua realmente não faz muito sentido. Inclusive, eu tenho contato. Trabalhando com línguas há um pouquinho de tempo, né, são 23 anos, eu, assim, tenho plena convicção de qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer idioma. Eu assim, tenho plena certeza disso. Até porque se você pegar qualquer pessoa e jogar em outro país, ou ela aprende, ou o que ela faz? Na pior das hipóteses, você aprender um já, né? O seu. Então, qualquer pode aprender outro. Eu penso dessa forma. Eu sei falar só português. Então, você aprendeu um idioma já. Então, sem precisar de outro para aprender. Então, assim, seu cérebro é capaz de aprender um idioma. De todo mundo. Então, eu acho que é. Só que o duro é que a forma como é trabalhado é um impeditivo, né? Para o aluno realmente usar a comunicação. Então, acho que é interessante esse tipo de projeto focado em comunicação para idioma. Então, essa conversa tá boa, hein? Tá boa demais. Sabe o que é melhor que isso? Você sabe, né? Com certeza. Vamos ver se você leu meu pensamento. Na verdade, eu acredito que assim, quando eles estão lá na casa deles, e eu sei que lá em casa isso acontece, né? Preparando aquela aula, que a cabeça tá até fumaceando, assim,
dá aquela vontade, né? De forrar o estômago, aquele dá, quentinho no coração. Nossa, Aí a gente sabe, né, que o quentinho no coração é só com a Passione Pizzaria, não né? tem condição. Não, poxa vida. Batata. Tem que... É a melhor pizzaria A melhor pizzaria da de Santo região. Antônio da Platina, região, sem dúvida. Abobrinha com alho. Nossa, aquela é boa, hein? Poxa vida. Inclusive chama Passione, né? Passione, Essa é a clássica. E assim, mais um apoiador nosso. Galera que Acredita no acredita projeto. bastante no nosso projeto. Ou vamos pedir uma depois, eu acho, hein? Aí, ó. E vamos usar o cupom exclusivo. tem você sabia? cupom. Ah, tem cupom? Exclusivo do projeto. Melhor Na ainda. técnica 10. Então, assim, na hora que você 10% de for desconto. pedir aquela pizza gostosinha, que você tá precisando daquele carinho, você se sentir abraçado, vai lá. Como é que é no Instagram? Pizzaria Passione 1 Exatamente. no Instagram. Cardápio lá, Nossa Imenso também, né? Uma melhor Topzera. que a outra. Coloca lá depois no finalzinho, na técnica 10. 10% de desconto no que você for pedir. Se for pedir 200 pizzas, o João não quer nem saber. 10%. Então vamos pedir 10, uma sai de graça. Basicamente Exatamente. isso. Essa Eu é falei, a- se você pedir R$100, você vai ter R$10 de desconto. Se pedir 1.000, R$100 de desconto. Bacana. Então Show de você bola, que show tá de aí, bola. ó, Pizza. não perde tempo não. Entra lá no Instagram, pede sua pizza, usa o cupom na técnica 10 e Dá uma vai moral ter... pra nós, É, dá com uma certeza. Vai dar uma moral pra todo mundo, Ah, né? todo mundo sai ganhando. É, Ninguém só sai ganha-ganha. perdendo. Só ganha-ganha. Isso aí é o verdadeiro ganha-ganha. João, valeu. Mais uma vez, um abraço. Um abraço pro Max, pra Veri, pra Jana, Pajano, Paulinho. Paulinho, gente boa. Então, O Nata também, que tá no corre tá na lá, correria. gente fina E nem demais. ele é tão na correria que às vezes a pessoa até esquece dele, né? Cara, o Nata é um cara, gente boa demais. Um dia eu parei pra tomar uma cerveja com ele lá mesmo, na Passione, ficamos conversando. O cara tem uma baita visão, um baita conhecimento. E é um cara, velho, correria literalmente, fica um dia inteiro em cima da moto. Ele trabalha nos Correios durante o dia, entregando de moto. E à noite na pizzaria. Esses dias ele tava aqui à tarde, ele chegou à tarde e deixaram. Hoje eu não trouxe pizza pra você, ele falou. Entregou lá uma correspondência. Mas aí, coincidentemente, você foi no Existe dia. correspondência? Opa, correspondência, pode ser cobrança, pode, entendeu? Mas, Serasa, né? Todo mundo. E aí depois ele veio outro dia pra entregar a pizza. Não, o Nata tá sempre presente, gente boa demais. Valeu, galera da Passione. Aí pode usar, viu, esse cupom de verdade. Bacana. Vale a pena, só que é só uma vez também, né? Não é folga, né? Palhaçada, galera. né? Não, mas bacana. Show de bola, né? A gente tá exibido mais, né? Não, esse ano o Na Técnica veio com os 2 pés na porta, então Boa. não tem brincadeira com a gente, não. E já aproveitando, então, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Guilherme Amorim, Exatamente, Gui também Stuffs. apoiador incondicional aqui do nosso projeto. Stuffs T-shirts é a marca de Exatamente, camiseta, não é só de camiseta, né? Faz moletom também, tem boneco. Cara, Hoje eu não estou Hoje de nós Stuffs, estamos todo mundo sem mas Stuffs o aqui. Stuffs tá no Mas coração. é um apoio à cena local. O Gui também já é uma ideia, na verdade, não é uma empresa, né? Já Então, participou aqui também do Na Técnica, vale a pena ver. Altas Bacana. ideias. vai estar. Em algum lugar da edição tá aqui. E Sim, Guilherme Stuffs no Instagram. show de bola. Cara, o que mais que a gente precisa conversar com eles? Muitas coisas, né? Mas aí Eu já acho tá dando o que- nosso tempo. Sim, eu acho que a gente vai precisar de um episódio 2. Uhum. Ao invés de Aí, em vez de a gente 3, chamar Jéssica e Gabriel, a gente pode chamar o Gabriel e a Jéssica. Exatamente. Já muda, já. Exatamente. Eu acho que assim, agora, principalmente, não só pela questão do clube, mas onde que a gente encontra vocês nas redes sociais? Nossa, a câmera de vocês Aqui, ó, vocês falam pra essa Então, aqui, ó. eu tenho 2 contas, tá? Eu também sou desenhista. Aí, ó. E aproveita e já fala também do outro empreendimento seu, que também é uma forma de verdade. arte. Ah, claro. Poxa, uma também. baita arte. Eu fui para os Estados Unidos, né? E lá eu trouxe uma receita de cookies. E eu fiz a Cookie Dedu, tá? Cookie Dedu. @Cookie Dedu, que eu faço cookies por encomenda. Também, se você quiser aí, Muito ó, bom. adoçar seu. Faça lá, @Cookie Dedu. Boa. Mas fala do seu também, suas duas contas que eu te Sim. cortei, desculpa. Ah, imagina. Aí tem @Maurano, que eu falo de educação, falo muito de inglês, ensino de língua portuguesa, dicas de vestibular, se você é terceirão, quer fazer vestibular, bem bacana. E o meu @Mauranarts, que daí é a minha questão, a parte de desenho e arte, que eu faço vídeo ensinando a desenhar, vendo minhas artes também, tá bom? Chique Pedir demais. pra vocês colocarem na descrição. Com daí, certeza vai porque tá agora eu tudo não me nos lembro arrobas. certinho do clube, é Clube dos Exploradores da Ciência, Eu coloco. que é @clube
explora_ciências. Mas queria convidar vocês a seguirem esse Instagram e ver um pouco do nosso trabalho lá, Muito show. que é um trabalho voltado também para a nossa cidade, né? Um projeto aí para pensar um melhor Santo Antônio da Platina. E incutir ciência na cabeça da molecada, Sim, né? também. Claro. E o seu, professora O Jazz? meu é @jazz_moura. Jazz88 Moura, eu não sei. Joga Vai na tá ali edição. também. Mas joga na vai estar edição. ali, pode clicar, tá? Que vai ter o link. É assim, ó, pra baixo. Você não- Você não pesquisa você mesma, né? Então, Eu não me marco, eu sou tudo, mais mas- os outros. Não tem Sim. problema. Cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Compartilhado com a Valeu. gente. A gente, pessoalmente, né, já tem essa alegria de estar sempre com vocês. Mas que bom que vocês trouxeram mais informações. A gente com certeza vai ter um segundo encontro, porque tem muito mais ainda a ser falado. A gente precisa trazer mais para a educação. Sem dúvida. E que bom mesmo. Eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigado pela oportunidade. Gente. Faço Obrigada. minhas palavras do Ditão aqui. Certo. Muita admiração por vocês. Muito E- obrigada. e nós por vocês. Com sem dúvida. certeza. Valeu, Parabéns obrigado. pelo projeto. Com certeza. É isso, Ditão. É isso então, né? Valeu.